Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo Versese e essa é a garagem do Danilo. E aí, será que esse Vectra vale 60 mil reais? Meus amigos, quem acompanha o canal já conhece o nosso Vectra. É um dos raros Vectra Elite, a versão top de linha, com o motor 2.0, 8 válvulas e câmbio manual. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Tá aí, em sua melhor forma, e hoje eu estou disposto a largar ele. Lógico que um carro tão impecável tem o seu valor, mas será que ele vale 60 mil reais? Então eu vou dividir o vídeo em 5 partes. Vai ser um vídeo longo, já vou avisando. Primeiro, falar sobre o Vectra no geral, seus opcionais, comportamento dinâmico e todas as qualidades e defeitos dessa plataforma. Depois, da minha história com esse Vectra, depois as qualidades, depois os defeitos e por último o motivo pelo qual eu estou vendendo esse carro aqui. Esse daqui é um projeto de alguns anos, mas vamos lá. Já que eu estou aqui dentro, vou falar primeiramente da experiência ao dirigir. Esse carro, vou repetir isso várias vezes durante o vídeo, é um veículo que estava à frente do seu tempo. Aqui no Brasil, quando ele foi lançado, foi uma sensação. Para ter uma ideia, o seu antecessor era o Monza, que vinha desde a década de 80 com a mesma plataforma, com apenas restilizações. Seus concorrentes eram Tempra, Santana, enfim, veículos mais quadrados, mais antigos assim, e de repente chega o Vectra com esse design, uma tecnologia bem avançada e realmente causou um impacto tremendo. Foi um sucesso de vendas, foi o sonho de milhares de brasileiros e, enfim, uma sensação, Então, aqui estamos a bordo do Elite. O Vectra foi lançado em 96. Aí a linha do tempo foi passando e terminou em 2005. Esse é um dos últimos Vectras fabricados. Então ele é 2004, modelo 5, se eu não me engano. Ele foi tirado em dezembro de 2004, tem a nota fiscal dele ali. E a produção foi até ali, pouco depois do meio de 2005. E depois liberou espaço para o próximo Vectra, Vectra C. Começou em 2006 e foi até 2011. Porém, a evolução dele, na verdade, é uma desevolução, Porque, na verdade, não é um Vectra, é um Astra. E o Vectra C tem vários aspectos de acabamento, de qualidade dinâmica aí, que são piores do que o seu antecessor, que é esse daqui, o Vectra C. Por exemplo, suspensão traseira, nesse Vectra Multilink, no outro é normal, eixo de torção, acabamento, aqui tudo macio ao toque, tecido nas portas, couro, enfim, macio ao toque, e o material aqui é superior. E no Vectra C é um material inferior, porque ele foi derivado de um carro abaixo desse, que seria o Astra.
Mas enfim, excelente carro também, não estou criticando, só estou exaltando as qualidades desse carro em particular. E no que isso reflete? Reflete que um carro 2004 modelo 5 tem muitos equipamentos. Vamos começar daqui para lá? Então, aqui temos o farol, né? Farol baixo, lanterna, e esse farol conta com regulagem de altura, farol de neblina, dianteiro, e esse daqui, o traseiro. Esse é um dimmer, que faz com que a luz aumente e diminua, né, para um maior conforto visual aí, ocular à noite. Aqui temos cruise control, um carro 2004, tá? Então ele é o piloto automático, controle de velocidade, cada um chama de um jeito. Aqui temos a regulagem de altura do volante, airbag, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Controle de som no volante, que muda as estações e aqui o volume, né? Esses botões são variáveis conforme o que está aqui dentro, né? Se é uma rádio, se é CD, se é a disqueteira. O volante em couro e os bancos também, né? As portas têm a forração em sua grande parte em couro e a outra em tecido, e pouco plástico visível e tocável assim, né? Tátil. Nessa parte direita aqui temos o computador de bordo, que mostra temperatura, a data, a hora. Além disso, consumo instantâneo, o que está gastando no momento que ele está andando. Consumo médio, que é a média aí desde quando foi zerado. Consumo total, quantos litros gastou desde quando foi zerado. A velocidade média. Quantos quilômetros foram rodados, né? Isso daí dá para zerar tanto aqui quanto no odômetro. E a autonomia restante. Além de um cronômetro, que dá para ver quanto tempo você está dirigindo. Aqui voltando para a temperatura. Na parte do painel, temos as luzes de advertência. Então, vamos dar uma partidinha nele. Começando aqui pelo odômetro, né? A quilometragem desse carro, pasmem, né? 213 mil quilômetros. É um carro que consideram bem rodado, né? Porém, o estado dele é como se fosse um seminovo, bem seminovo mesmo. Na parte esquerda aqui, né? Contagiros, velocímetro, dispensa apresentações, né? Temperatura, combustível e luz de advertência ali embaixo, tal. Essa vermelhinha é do freio de mão, eu vou soltar aqui, e a outra do cinto de segurança, certo? Esse daqui é um aviso de velocidade máxima, então dá para você programar aqui para ele apitar quando chegar em tal velocidade que você não quer que ultrapasse. Eu gosto de deixar desligado. Puxar o freio de mão de novo, tirar o cinto. A buzina desse carro, engraçado que são nesses botões, certo? Aqui no meio é só o airbag mesmo, coisa de início de tecnologia, né? Limpador normal aqui, né? Também no lado direito. Enfim, nada de novidade, todo mundo sabe disso nessa parte. Aqui temos os espelho que é fotocrômico, ou seja, quando bate a luz alta ele escurece automaticamente, não ofusca quem está dirigindo. As luzes de cortesia, então temos aqui uma para cada motorista e passageiro de leitura, e quando abre a porta são outras luzes que acendem. Interessante, né? Também coisas de época em que a GM não economizava nos carros. Aqui temos o espelho para-sol com luz de cortesia. Infelizmente, essa daqui está com mau contato, infelizmente, mas acende. E já essa daqui, por uma total falta de competência minha, está desligada. Por quê? Quando eu comprei esse carro, essa tampinha estava quebrada, pedi a peça e ela tem um chicotezinho ali
que vai ali atrás, né, por dentro do forro. E o chicote simplesmente caiu. Tem que pescar ele de alguma forma que eu não consegui na época. Mais pro meio, aqui o teto solar, ele tá basculado, mas dá pra fazer ele totalmente fechado. Fechar o forro aqui. Tá tudo reformadinho isso daqui. Esse forro costuma descolar, né? E também dá pra abrir e deixar totalmente aberto. E aqui mais um pouquinho, certo? Então ele totalmente aberto fica dessa forma. Olha só. Esse é um destaque desse carro, porque a grande maioria dos Vectras não tinha o teto solar. Esse era um opcional, na verdade o último opcional. Normalmente quando havia esse opcional, todos os outros estavam presentes, certo? Tem exceções, tem. Em 2002 era tudo meio que separado, tá? Então existiam pacotes que iam sendo montados, né? Então existe até Vectra GLS 2002 com o teto solar. E antes, no começo ali, existiam alguns CDs com ar manual e teto solar, entendeu? Ar sensor digital e teto solar, enfim, algumas exceções, mas pela regra, todo teto solar, Vectra com teto solar era o mais completo possível. Então, e esse que é o brilho desse carro. Por quê? Ele é todo mecanicamente simples, né? Ele tem um motor 2.0, 8 válvulas. Ele não brilha pelo desempenho, mas é suficiente para carregar tranquilamente o carro. Uma viagem tranquila aí, não perde velocidade na subida. Enfim, motor de 110 cavalos, cerca de 20 kgf de torque, um pouquinho menos. E o câmbio é um câmbio manual. Então, aqui, nesse caso, é toda a simplicidade mecânica com todos os opcionais possíveis. E daí, com isso em mente, vou continuar aqui a apresentação. No meio aqui é para abrir, destravar e travar a porta. Aqui para inibir o alarme ou armar ele. Aqui temos desembaçador traseiro. Aqui fecha a circulação. O eco desliga o compressor do ar-condicionado. O rádio tem uma qualidade boa para a época, por isso são premium, porque ele tem subwoofer no porta-malas, tem um subwooferzinho embutido lá, e também tem disqueteira, 6 discos da disqueteira. Logo abaixo aqui temos o ar-condicionado digital. Então aqui seleciona a temperatura, aqui a velocidade do vento, ele automático ou manual, né? Dá para escolher. No caso aqui desligar, e aqui a posição da ventilação. Logo abaixo aqui temos um porta-carteiras, um cinzeiro que é iluminado. Isso daqui é difícil de encontrar funcionando. E como tem um cinzeiro, tem um acendedor de cigarros também. Com a câmbio, como eu já mencionei, manual, câmbio F17, que os vidros elétricos, todos um toque para todas as portas. Aqui mais um portinho objeto, freio de mão, desgosto de braço, descansa-braço, na verdade. Isso daqui é um acessório, só vinha nos carros automáticos e eu achei um para comprar. Isso daqui é raro de achar hoje em dia. Nos ar-condicionados aqui fecha a circulação para cima, para baixo, para esquerda e direita. O porta-luvas, ele é relativamente grande e tem chave para trancar. Aqui tem um porta-copos, né? Meio inútil. O Vectra, tenho que dizer que é um carro que não é muito pensado na parte de porta-copos. Então tem aquele ali, tem esse aqui, que olha como é que é raso. Aí aqui tem esse espacinho, né, para colocar alguma coisa. Aqui é tipo um imã, engraçado. Ele puxa.
E assim, existia lá fora um acessório, eu já até tive num outro Vectra meu, que era um porta-copos aqui que abria para colocar, mas ele também era bem raso, e nisso daí tira o espaço da carteira aqui, que na minha opinião é mais útil do que um porta-copos, né? Aqui usa toda hora no porta-copos, quase nunca. Enfim, não tem, tá? Eles não pensaram nisso. Os bancos, todos em couro, ele é enrugadinho, assim, de fábrica mesmo. Nesse caso aqui, no nosso caso, foi feita uma restauração, né? Esse daqui é tudo novo, não tem um detalhe, não tem um rasgo, não tem nada que chame a atenção. Todos os passageiros têm a alça PQP, que é de mola, ela volta. Todos os passageiros têm cinto com regulagem de altura, tá vendo ali? Até o traseiro. Eu nunca vi isso em nenhum carro nacional. Aqui, falando em passageiro, tem um apoio de braço. Ali é um acesso ao porta-malas. Outro cinzeiro aqui. Porta-revistas. O banco todo em couro, ó, inclusive essa parte ó, de couro. Tá com a parte traseira, tudo certinho. Iluminação também para os passageiros. Enfim, o teto, já mencionei o acabamento macio do teto também. É o destaque desse carro, acabamento. Perto do que tem hoje, os carros novos, isso daqui é uma coisa muito acima do normal. A tendência dos carros com o tempo foi sendo simplificada, né? Então hoje a gente vê muito plástico, né, difundido aí, né, portas com apenas uma faixinha de tecido quando tem. E enfim, o banco normalmente todo de couro sintético, né? Quando não, a lateral é de couro sintético. Enfim, aqui é couro natural. E é isso aí, meus amigos. Aqui a gente está dentro de um carrão de uma época que não volta mais. Mencionamos o motor. Vamos abrir o capô dele. Olha a qualidade dos pedais. E mostrar o motor. Para quem não acredita, esse é um Elite com motor 2.0 8 válvulas. Aqui, meus amigos, se existir um mecânico que não sabe mexer nesse motor, ele pode parar com a profissão. Aqui não tem segredo nenhum, é a simplicidade extrema do motor. Tudo dele é barato. Esse motor foi fabricado até 2012. Então foi fabricado em, vamos lá, assim, pelo que eu me lembro, Astra, Zafira, Monza, Vectra, que mais? Teve muito carro da GM com esse 2.0, família 2. E, enfim, tudo nele é barato. Acha peças originais até hoje. Tudo nele é tranquilo de fazer, não é um motor que gera manutenções frequentes. Enfim, que é a simplicidade total. Lógico que ele não entrega um desempenho excelente, mas chega ali nos seus 200 e poucos por hora na descida. Não que eu faça isso frequentemente, mas já fiz, tá? E, enfim, padrão, né? Padrão ali. É a tranquilidade em um carro aqui, nesse conjunto mecânico. O conjunto dele, que é o câmbio manual F17, que também, se bem usado, com esse motor, com esse torque, não vai dar trabalho nenhum. Tá? Esse daqui é um carro clássico, um carro que é feito para viajar, para passear. Não é um carro de tirar racha, entendeu? E por último, o design do carro. Olha só, as linhas do Vectra. Ele foi o carro nacional com maior penetração aerodinâmica, ou seja, essa frente baixa, os famosos retrovisores ali, maçanetas rentes à porta. Aqui, a parte de baixo, olha, parcialmente carenada. Tem várias proteções ali
para que o vento não tenha grandes perturbações, né? A silhueta dele, ó, um carro mais baixo, mais esguio, né? Então tudo nele foi feito para cortar o vento. Por isso que esse carro na estrada chega a fazer facilmente aí 13 km por litro, fácil. Eu já fiz mais, tenho vídeo no canal. Mas, enfim, bem tranquilo na estrada. Na cidade ele é um pouco mais gastão. Vai fazer 7, entendeu? Vai fazer um pouco, talvez um pouco menos ou um pouco mais, depende da cidade, do pé. Enfim, é um carro mais estradeiro, sim. Na parte lateral também, essa silhueta. Rodas aro 16 nessa versão, top de linha, com freio a disco nas 4. Aqui a traseira dele. O Vectra 2.0 tem uma saída apenas de escapamento. Olha a tampa, né? Vem aqui, acaba. Eu particularmente gosto de sedãs assim, tipo, não gosto daquela caída assim, tem os mais diferentes, tipo Siena antigo, enfim. É um carro que é um sedãzão tradicional. Na outra lateral aqui também, emblemas Elite, faróis, né, filetados, a grade também, estreitinha. O para-choques dele é da versão B3, né, é o último que saiu, o para-choque original dele, que foi o que mudou, principalmente o para-choques aí, nas suas restilizações. Então, na minha opinião, eu gosto mais desse para-choque, eu acho mais bonito. E principalmente dessa versão, o Vectra fica muito bem em preto, né? Também bem executivo. Enfim, é um carrão de verdade. E esse carro era tão bem pensado aerodinamicamente que as paletas, ó, essa daqui são exemplares originais de época. Essas paletas têm um defletor. Por quê? Lá nas autobahns, lá na Alemanha em alta velocidade, esse daqui é um projeto da Opel. Então o vento bate aqui e faz a paleta ficar rente ao vidro. Entendeu? Para não entrar o vento por baixo dela e não limpar direito. Isso daí é só pro motorista, o passageiro não tem. Era original desse jeito, tá? E é isso aí, meus amigos. Agora que vocês já conhecem o Vectra, né? Para quem acompanha o canal, tá enjoado de ouvir eu falando todas essas características. E é isso que me faz gostar do carro. Então, como eu falei, um carro sofisticado, à frente do tempo. E é o que me faz, assim, gostar dele. O visual, a sensação ao dirigir, enfim, é um excelente veículo. Para ter uma ideia, eu gosto tanto de Vectra que esse é meu 15º Vectra. Depois dele ainda tive mais um que ficou por pouco tempo aqui na garagem. Já comprei com uma pessoa interessada em comprá-lo, né? O Vectra Expression que o Lucas comprou, foi lá para Brasília, se eu não me engano. E, enfim, tá aí. São os Vectras. Agora eu quero contar a minha história com esse Vectra. Então, como já falei, o Vectra Elite com câmbio manual é um carro raríssimo de se ver. Ele é tão raro que tem gente que desconfia da existência e da veracidade dele. Então, aqui, para provar, vou fazer uma coisa que não costumo fazer. Vamos ali. Então aqui, ó, GM Vectra Elite, certo? E aqui, o motor dele, 110 cavalos, 2.000 cilindradas. Então, o que só pode ser? 2.0 só saiu com câmbio manual no Vectra dessa época. É ele, tá aqui. Na minha estimativa, fontes não oficiais,
saíram menos 50 carros como esse. Se não for menos. Eu, em uma certa época, me foi passado o dado, eu não sei consultar mais, na verdade nunca soube, né? Só foi me passado por um entusiasta, a quantidade de Vectra Elite que estava registrado no Detran. Tem tem um jeito de ver lá, mas na época eram cerca de 360 Vectras Elite. Desses 360, a maior parte era automático, sem teto, porque era um padrão. Então eram os carros que foram para o governo, que eram usados lá na Câmara dos Deputados, nas prefeituras. Esse daqui era o sedã da época, né? Na época depois veio o Corolla, a Civic acabou matando ele. Mas aqui no último era o sedã que quase ninguém comprava nesse último ano. Porque tinha esses concorrentes aí que já eram mais modernos, enfim, mais econômicos e tudo mais. Então acabou que a maioria foi para Câmara dos Deputados, enfim. Eu não sei se o Senado também teve, né? O presidente eu sei que andava de Ômega na época. Mesmo defasado, velho, já parado de produção. Né? Alguns Ômegas antigos e daquele novo que era o Holden, né? O Ômega australiano. Mas enfim, sem delongas, a maioria saiu automático sem teto. Algum tanto saiu automático com teto, né? Que normalmente vinha para público normal. O público também normal que queria blindar o carro comprava ele sem teto. E a menor parte comprava ele desse jeito aqui. Manualzão com motor 2.0. Mas por que isso, Danilo? Se a gente conhece a simplicidade, que acha que é um carro muito bom e hoje é até mais valorizado do que o automático. Porque era simplesmente inviável comprar esse carro aqui. Isso daqui era só sob pedido. Ninguém comprava. A diferença de um câmbio do manual para automático era pouco. Tendo em vista o benefício e a diferença de potência e tudo mais que trazia. Então, um exemplo, por uma pequena diferença, poderia tirar da concessionária um carro automático com motor de 138 cavalos, porque você ia querer um 2.0 de 110. Mas hoje, né, anos depois, a gente vê que o 16 válvulas é um motor mais frágil, um pouco. Não que seja tão mais frágil, porque até compartilha o bloco desse carro, mas sim pela complexidade maior. Ele tem mais coisa para quebrar, ele tem compensador de massa, ele tem o dobro de válvulas. E aí esse daqui acabou sendo uma mosca branca, né? Uma peça fora da caixa aí. E por que eu estou me alongando tanto nesse assunto? Porque esse é o motivo de eu ter comprado esse Vectra na situação que eu comprei. Tá? Então, foi um carro que, quando ele era seminovo, o Eduardo tinha comprado, que é o ex-dono dele. Quem comprou novo, vocês não vão acreditar, mas é um dos advogados do Lula. Tem o nome dele ali, Cacai, né, que eu acho que é o apelido. Então, estranho, né? Diferente, né? Isso daí, essa informação. Mas aí foi indo, caiu nas mãos do Eduardo. Né? Só uma abrindo parênteses. Eu acho que o motivo de ter comprado esse carro era tipo assim, camuflar ali junto o pessoal da Câmara, assim, ser mais assim, discreto, né? Não sei qual o motivo, mas eu acredito que seja por isso. Só um achismo. E daí esse carro acabou caindo na mão do Eduardo, um colega meu, que tinha comprado um Vectra meu uma certa vez. E ele, depois de um certo tempo, vendeu. E a pessoa comprou, ou as pessoas, não sei se teve mais de um dono depois, foram pessoas que só usavam o carro. Então, quando o Eduardo recomprou o carro, lá em Araxá ainda, ele recomprou na esperança de deixar todo ele certinho, tudo legal e tudo mais. Por quê? Esse carro teve um apelo emocional para
para essa pessoa, né, pro Eduardo. Mas ele comprou e viu que o buraco era mais embaixo. A remoção não valia a pena. Teria que gastar uma boa grana para deixar ele nesse estado que está agora. Então, ele me ofereceu o carro. Na época, ele já tinha feito algumas coisas, tipo, colocou 2 pneus, tinha mexido alguma parte de suspensão, sei lá, fez algumas coisas, não lembro ao certo. E eu acabei comprando o carro mesmo no estado que estava, pela tabela FIPE. Por quê? Aí que vou falar do assunto que eu estava comentando. Porque essa é uma versão extremamente rara. Isso daqui é o topo do Vectra. Tá, eu sei que o automático 16 válvulas é mais sofisticado e tudo mais, né? Mas um dos Vectras mais raros que tem é o Vectra Elite com um teto solar, tá? Então, hoje tem assim, na minha opinião, falando em Vectra, é o Vectra mais raro, o santo grau dos Vectras tá aqui na nossa frente. Então eu peguei ele e, sem perder muito tempo, fui fazendo o que tinha que fazer. A primeira manutenção desse carro foi feita na concessionária. Então fiz lá, troquei a embreagem, troquei todos os calços de motor, troquei porque a embreagem estava fora, troquei toda a parte de suspensão, toda a parte de freio dianteiro, que estava bem empenado, tal. Troquei fluido de arrefecimento, fluido de freio, óleo de câmbio. Enfim, eu tenho uma pasta de verdade dessa grossura com as manutenções desse carro. Mas, por impressionante que pareça, foi um carro que me deu bastante gasto, mas foi prazeroso, porque era um carro que correspondia ao que você fazia. Não era aquela coisa que você trocava peças e não achava um defeito. Não, já era direto ao ponto, entendeu? Não me deixou nem uma noite sem dormir esse carro. A exceção foi depois de um tempo que eu andando com o carro, eu sentia que ele dá umas falhadinhas, baixava um pouquinho de água e cheguei à conclusão que a junta de cabeçote estava queimada. Então, além disso tudo, de todas as manutenções, foi trocada a junta de cabeçote. Eu, por puro zelo, pedi para abrir a parte de baixo, né, tirar as juntas de carga e tal, e olhar a situação do motor, da bronzina ali, se tinha aquele jogo axial que pode acontecer nesses motores. E o mecânico falou que se fosse ele, olhou tudo, falou que se fosse ele, não mexeria, não tinha motivo para mexer. Aqui a situação, tipo assim, tá mais que meia vida de saúde e que a intervenção que seria feita seria sem necessidade. Então eu acatei as informações dele e fez a parte do cabeçote do carro somente. Trocou todas as juntas ali, trocamos os selos do motor, fez o que tinha que fazer. Mecanicamente, dá para montar nele aqui e ir até o Acre. Eu ia sair andando aí sem rumo. Então, após deixar tudo certinho, eu fiz depois a parte interna. Na parte interna aqui, vocês veem que tá tudo novinho, tudo bonitinho. E não estava desse jeito, obviamente. Então aqui foi trocado todo o couro do carro. Então, olha só, tudo bonitinho. Foi feito aqui os bancos dianteiros todos em couro, na frente, atrás, as bolsas e tudo mais. Os traseiros tem algumas partes de couro sintético, mas tudo muito bem feito. E no melhor lugar que eu conhecia, que é aqui em Ribeirão, na VIP Couros. Todo padrão original, as costuras eu pedi para seguir metodicamente o padrão original, tanto é que eu mandei refazer esse banco por conta dessa costura aqui, porque eles esqueceram de fazer, depois de um tempo eu paguei para refazer de novo, que assim, pasmem, né? Não sou chato, mas não quero aproveitar dos outros. Esse daqui estava descolado na época, estava bem zoado, estava muito sujo o interior dele, muito descuidado. Foi feito todo um detalhamento interno e externo, né, de limpeza, né, por baixo, o chassi e tudo mais. É um carro hoje que está muito
limpinho nessa parte. Na época foi feito lá no Gentil, então ficou super bem feito. Tudo bonitinho, você vê hoje que não tem sujeira em canto, nada, não tem assim, é um carro que é gostoso de estar dentro dele. E olha que eu sou muito, muito chato nessa parte aí, metódico aí, sabe? Enfim. Aí algumas saídas estavam quebradas aqui de ar-condicionado, né? Clássico de Vectra aí, muito frágil essas partes aí do Vectra. Então eu troquei, se não me engano, foram 2 ou 3, não me lembro qual que era ao certo, mas enfim, foi trocado. Ó. Ainda tem as marcaçõezinhas aí do zero aqui, né? Isso daqui, por exemplo, se passar um pano com veja, com flotador aqui, com álcool, isso daqui some. Então tá tudo presente, não tem nada trincado, né? Pequenininho detalhe aqui, de nada. Mas, enfim, tudo certo, tudo no padrão aí. Legal, né? Tudo o melhor possível. Depois também, esse carro tinha o escrito Full no painel. Esse daqui é o pressionar, pedal de freio padrão, tá? Dá pra tirar por aqui também. Tinha esse, quando ligava ficava escrito Full, é uma mensagem de erro de memória do painel. Eu consegui um vídeo, que tem até no canal aqui, de uma pessoa explicando, mas hoje infelizmente esse vídeo está indisponível. Várias pessoas me perguntam, né, o que fazer, e hoje eu simplesmente não sei. Eu sei que eu mostrei pro Ricardo da Velo Alto, lá, o rapaz que mexe com painel, e ele fez o que tinha que fazer e consertou. Não fica mais escrita a mensagem full hoje, tá? Desse jeito. A quilometragem, 213 mil, acho que eu não andei nem, sei lá, vamos falar aí 5, 7 mil quilômetros desde quando eu tenho esse carro, fazem uns 3 anos, fácil aí que eu tenho ele. Tá com 213 mil, vocês estão vendo aí. Mas enfim, foi um carro que foi praticamente refeito do zero. Tá com toda a minha exigência aí, ele foi todo refeito. Também quando eu tive problema nesse carro desse marcador de combustível, que ele simplesmente parava ali no meio tanque e não descia, tanto é que eu fiquei na mão uma vez, fiz vídeo também, e foi consertado, mas infelizmente ele, tipo assim, quando a gente enche todo o tanque, ele não fica cheinho, tá? Ele fica ali para cima do 3/4. Mas aí funciona, só que quando também tá na reserva ainda tem um pouco de combustível para baixo, né? Nunca mais vai ficar na mão. E também tive problema na época da luz da ABS, tive que trocar o cubo traseiro, que eu acho que só vende ele completo. Então apagou a luz da ABS. Eu tive problema de porta ali, aviso das portas, quando passava em buraco, trepidava, ela ficava piscando. Aí eu tirei tudo, eu mesmo resolvi, tirei tudo, vi ali conector, joguei limpa contato, enfim, deixei tudo perfeito. Hoje não tem mais esse problema, pode passar no buraco que não vai acontecer nada aí. O ar-condicionado não funcionava, se eu não me engano eu troquei o compressor desse carro, fiz um serviço nele. Também hoje gela muito esse carro. Mas o ar quente dele não funciona, está desligado e nunca fui atrás. Eu moro em Ribeirão Preto, olha a temperatura que está agora, 5h19 da tarde, com chuva. Então assim, não tem motivo de eu religar o ar quente, nunca fui atrás, tá? Então, basicamente essa foi minha história com o carro aí. Esse câmbio, eu vou falar dele depois na parte de defeitos do carro, mas foi trocado o cabo, se eu não me engano, e ele às vezes ele engata normal, bonitinho e tal, não tem, eu troquei todos os reparos, então ele é justinho até, né, para um câmbio de Vectra F17, mas às vezes quando você engata a ré e vem colocar a primeira, ele
ele não quer entrar. Então ele tem que voltar ré primeiro, voltar segunda, sei lá, terceira, aí ele entra primeiro. Não é problema de câmbio, isso daí já perguntei para mais de um mecânico, não é dentro do câmbio, mas sim em regulagem, não sei, ele encavala alguma coisa ali que às vezes acontece isso. Aí vamos falar, cada 10 vezes acontece 2, entendeu? De colocar ali, na hora que você vai colocar a primeira, ela não quer entrar. E coloca ré, coloca primeiro, coloca segundo, ele vem e entra, tá? É um problema parcialmente resolvido, porque quando eu peguei ele, eu mexi nessa parte que aí o câmbio, ele tava tipo assim, deslocado para cá. Isso aqui tem um gabarito para ser feito, tem na concessionária. Então, quer dizer, tipo, às vezes a ré entrava bonitinha e tal, só que a hora que você colocava a quinta, na verdade entrava a terceira, entendeu? Então tem uma regulagem. Esse câmbio, em particular, ele é por cabos. Não é igual o câmbio dos Vectras mais antigo, que era por um varão, né? Que ia direto lá na caixa de câmbio. Isso daqui não, são cabos que passam ali embaixo e deixa uma mudança mais justa, mais precisa, porém mais complicadinho um pouquinho de acertar. Como eu já acostumei, isso daqui não me incomoda em nada. E, enfim, é isso aí. Olha aí, ó, aconteceu, ó, tá vendo? Ó, a primeira não quer, aí se a gente coloca a segunda, a terceira, o ré, aí ela entra, tá vendo? Então, alguma regulagem ali que eu não consegui, não achei mecânico, nem os pessoal da concessionária conseguiu fazer a regulagem perfeita desse carro, desse câmbio. Vamos aos outros defeitos que eu peguei quando eu peguei ele, que era o pneu, né? Também troquei, coloquei. O Eduardo, como eu falei, já tinha colocado 2 dianteiros desse Goodyear Eagle. Aí eu coloquei outros 2. Já tinha feito toda a parte de suspensão. Eu acho que eu coloquei, terminei de fazer lá. Se eu não me engano, eu troquei pastilha traseira também. Escapamento desse carro eu refiz. Ele é original, tá vendo aqui? Não sei se dá pra enxergar aí, mas até o intermediário é original GM. Porém, o cano ali tava oxidado, né? Tava com buraco. Então, o que a maioria faz? Joga isso daqui fora e coloca um novo. Porém, o paralelo não tem nem metade da durabilidade desse carro. Olha só, é um carro 2005, estamos em 2025, né? 20 anos e o escapamento tá aí, o intermediário, bonitinho. E daí eu troquei, tá? Troquei o cano. Aqui também, olha só, o escapamento original. Tá aí até hoje, perfeito. E, enfim, é o escapamento original do carro. Então, enfim, assim, fiz toda essa manutenção e, por último, para fechar com chave de ouro, eu mandei pintar ele no melhor lugar que eu conheço, que é o Everton. Ele é um funileiro e pintor bem comprometido. Então ele pegou só esse carro, ele pega um carro por vez, então ele pegou só esse carro, me prometeu ele para 3 meses e mexeu no carro e foi metodicamente preciso na entrega. Na verdade ele entregou até antes. Então ele pegou todos os defeitinhos que tinha antes de fazer a funilaria, todo o martelinho de ouro, ele voltou todas as mocinhas, todas as imperfeições que tinha na lata, deixou ele liso, tirou ali a saia, ele tirou os frisos, tirou maçaneta, borracha, só que não tiramos a porta do lugar, tá? Então a gente fez uma pintura assim, vamos falar de porta fechada, mas do jeito certo. Tirou as lanternas, tudo, né? Tirou... Eu não quis que ele tirasse o capô para não ficar com marca na coisa, nem o porta-malas, tá? Mas você vê que, olha a qualidade da pintura. Você não vê uma emenda. Isso daqui é da borracha da porta. Aqui não foi pintado. O que foi pintado foi daqui para dentro. Então foi feito todo um polimento, um serviço para não ficar aquela coisa bizarra, né? Aquela fumaça de tinta. Aqui você não vê, ele simplesmente não vê a emenda da junção. Essa daqui não foi pintada, né? Original. Aqui foi pintado, a gente vê que bateu muito, né? Bem a cor. Tanto que preto também não é muito difícil de
de acertar. Mas quando eu peguei esse carro, ele tinha alguns retoques e nenhum batia com o outro. Eu lembro muito bem dessa parte. Tipo, o capô tinha sido retocado, tava aqui de uma cor, aqui era original e aqui era de outra cor. Então, assim, tipo, 3 retoques diferentes, né? Daí eu mandei refazer ele inteiro, toda a funilaria, toda a pintura. Tirou os para-choques também. Pintou tudo bonitinho. Foi usado menos massa possível nesse carro, assim, só para a massa niveladora. Material, acredito que seja da melhor qualidade possível, né? Visto que foi um preço acima da média que eu paguei, mas esse valor, na minha opinião, valeu cada centavo, porque o carro é simplesmente um espetáculo, tá? Os emblemas foram gabaritados, colocados todos nos lugares, os emblemas originais, não tem nada de paralelo aqui, né? Lanternas também originais, tudo mais. E deixei o carro como se fosse novo. Isso daqui como se fosse novo, tá? Depois de um tempo, eu peguei, vitrifiquei lá no Gentil também o carro, então tive que esperar a cura ali uns 2, 3 meses. E daí eu mandei fazer uma proteção de pintura, então olha que se cair água, nem fica, sabe? E depois de um tempo, para um encontro que eu fui, eu mandei refazer isso daí. Então esse carro está duplamente vitrificado. E tudo que eu falo eu provo. Então aqui tá um vitrificador, né? Acho que talvez seja o selo do lado de lá da Gion, ó, que é o melhor. Na época foi feito pelo Gentil. E aqui foi a segunda vez que foi feito pelo Vinícius, no mês 7 de 2024, antes do encontro. Então, foi duplamente vitrificado o carro, assim, tá lindão. Também troquei as borrachas aqui no que dava. Essa daqui, infelizmente, não acha mais. E esse daqui tá começando. Aquela lá também não acha mais. Se eu achasse, eu compraria. Né? Também não num preço absurdo, né? Porque apesar de ter gastado muito, muito dinheiro nesse carro, eu tenho respeito pela grana, né? Dinheiro não aguenta desaforo, já diria o ditado. Então, quanto que eu gastei nesse carro no final? Olha, na época eu paguei de tabela 24 mil reais e eu estimo que eu gastei mais de 30. Tá? Uma vez eu peguei para somar e tal, mas depois disso ainda fiz mais outras coisas, enfim. Eu acho que esse carro para mim tá pelo menos hoje ali pelos 57, 58 mil reais, pelo menos. Então por isso, pessoal, que eu vou pedir esse valor. Ele vale 60 mil? Não sei. Pega um carro e faz isso daí. Tem um Vectra do meu vizinho CD que tá por menos. Só que esse daqui é uma versão Elite. Esse daqui no futuro vai ter apelo colecionável, tá? Em breve aí, daqui a alguns anos, pode ter placa preta esse carro. Tá? Vai demorar ainda um pouco, mas desse jeito que ele tá, ele era digno de coleção, de placa preta. E pode ter certeza que hoje é caro, tá? Eu sei. Mas no futuro aí, com certeza vai valorizar. Vamos comparar, por exemplo, os Ômega, Opala. Fala um preço de um Ômega e Opala 10 anos atrás, agora vê hoje, tá? Então, assim, subiu vertiginosamente. Eu acho que esse movimento vai acabar acontecendo ainda com o Vectra. A valorização dele está vindo. Mas, enfim, aqui nunca foi investimento. Foi sim um projeto para eu ir nos encontros e ver, conversar com o pessoal. Enfim, foi um prazer. Graças a Deus tenho condições de fazer. E eu fiz o que eu queria fazer, sem muita economia, tá? Então é um carro lindo, né? Dá pra ver, as qualidades dele são notáveis, liso, não tem nenhuma moçazinha. A suspensão dele é confortável, não faz barulho. Pneus, olha, tá zero, tipo, não deve ter rodado nem 5 mil quilômetros esse pneu, porque é um carro que eu uso pouco, só de final de semana, e olha lá,
Fica muito mais parado aqui do que andando. Olha só, isso daqui é a marca do pneu dele. Esse óleozinho aqui é de antigo, pessoal. Isso daqui não é de agora, não. Tá nem ali e tal. Aqui era sempre foi o lar dos Vectras, então esse chão já é manchado de muito tempo aí. Porque, olha só, não tem indício de vazamento aqui. O carro é seco. Olha aqui. A luz aqui. Então o carro é sequinho, bonitinho. As últimas intervenções que fiz nele, eu mesmo que fiz, que era o vidro elétrico ali, parou de funcionar, mas estava oxidado, limpei o conector e tal, e os plugs e deu certo. Troquei a ventoinha do ar-condicionado, que ela tinha uma vibração, um barulho que era notável dentro do carro. Então foi trocado. E também troquei o reservatório do arrefecimento, que a boia, como era um reservatório paralelo, a boia simplesmente soltou, né? Era da marca Flora, era a melhor marca que eu conhecia, que eu tinha na época. Mas eu tinha um original guardado. Então coloquei o original ali e agora parou de mostrar no painel. A boia, para quem não sabe, ela é o sensor de nível do reservatório. Então ela marca aqui os níveis, né? Isso inclui arrefecimento, inclui até o nível de água do limpador de para-brisa aqui. Quando tem câmbio automático, ele fala alerta de defeito no câmbio. Enfim, esse computador, para a sua época, ele era bem avançado. Ele tem várias funções, lâmpadas queimadas, tá? E então, esses são as virtudes do carro, né? Olha só, não precisa falar muito. Tá tudo certinho, tudo funcionando. E enfim, é um carro que pode pegar e ir para qualquer lugar, né? Que também foi trocado pelo borrachinhas originais, né? Um carro com 213 mil quilômetros, tá? Tudo certinho, beleza. É um carro que, né? Os tapetes originais aí. É um carro, putz, sabe? Pode ficar tranquilo, assim, quem pegar por enquanto. Recente, não vai precisar de manutenção. A grade original, a gente sabe que a grade original, por conta desse aqui, ó, as paralelas não tem essa parte de trás do emblema. Então, certinho, tudo certinho, não tem muito mais o que falar das virtudes. É um carro que é como um 2022, tá? Por que 2022? Porque ele tem algumas coisinhas que eu convivo, mas assim, acredito que quem comprar também não vai dar tanta importância. Tem coisas que é pior mexer do que não mexer. Então o que é? Primeira observação. Vamos agora aos defeitos, né? Essa borracha aqui, ó. Então essa borracha ela tá meio ressecada, tá vendo? Então ela tem aqui, né, ela tá meio feiozinha. Eu até gostaria de trocar ela, mas para isso eu vou ter que remover o para-brisas para trocar ela. Então faz sentido? Para mim não faz, entendeu? Essa borracha aqui, se eu achasse eu compraria, tá? Então não achei até hoje. Todo Vectra, simplesmente todo Vectra tá desse jeito. Porque essa parte aqui pega, entendeu? Na hora que fecha, ela vem e entra dentro daquela parte. Tem algum prejuízo? Entra água, entra vento? Não. Entendeu? Aqui a canaleta, ela tá perfeita, então a água que cai aqui, ela vem e sai pra lá. E vento também não, porque também deve ser por conta dessa parte aqui. Não entra vento, não tem barulho de vento, o carro é bem silencioso e tudo mais. Essa borracha aqui também, eu já vi, mas eu lembro que era um preço absurdo. Isso daqui, sei lá, tipo, R$1.000. Não vale a pena, não tem sentido, sabe? Também não entra vento, não entra água. Essa borracha eu troquei, consegui achar uma bem semelhante aqui. Essa aqui é original. Se eu não me engano, tem no porta-malas também, tá uma bagunça esse porta-malas. Essa aqui, ó,
Esse negocinho também, não entra água, nada. Aqui também. Então esses são os defeitinhos do carro. Aqui o step dele vai com ele. A roda original. A roda original, essa é uma capa que também ela é mais impermeável. Então vai com ele. O step ali já foi usado, mas não muito. Tipo, foi em alguma emergência, tá? Triângulo. Aqui esses acabamentos aqui também. Tem Vectra que já sumiu. Esse daqui tem Vectra que já sumiu. Fechadura GM. Aqui ó, GM. A estrutura desse carro é muito boa, tá? Não tem nada de demais. Mas aqui ó, eu tive uma infelicidade aqui ó. Alguém deu uma encostadinha, deu uma craquelada aqui. Vai saber onde, porque eu praticamente não saio com esse carro, tá? Então esse é um defeitinho ó, mas bem discreto ó. Não dá pra ver só quando tá bem perto e olhando pro local, né? Então quer dizer, eu vou pintar o para-choque por causa disso? Não sei, não vale a pena. Tá, já foi repintado, mas por que eu vou repintar de novo? Não sei, sabe? Convivo com essas coisinhas aí. Convivo, tá? Aqui tem o negócio do câmbio que eu falei, né? Do câmbio e do ar quente, já falei antes. Aquela régua, tá tudo perfeito. Essa régua também quebra muito nos Vectras. Mas quando tá um tempo mais quente, ela fica saltada ali. Ela sobe um pouquinho, fica... Aí eu volto e ela fica um tempo, depois salta de novo. Que mais? Tem aqui que eu falei também, de não acender essa luz, porque tem que pescar. Aqui não sei, tem que baixar o forro inteiro e achar o chicote, né? Que infelizmente eu deixei cair ali dentro. Eu acho que... A disqueteira. Ela funciona quando quer. Eu tenho até disco lá dentro dela. Mas ela faz o barulho e tal. Aí tem disco que ela toca. Tem disco que não. Então, tá nessa. Aqui eu acho que não sei se funciona não. Eu acho que não tá funcionando esse leitor. Enfim, todos os alto-falantes daqui eu coloquei novos. Os alto-falantes desse carro. Inclusive o subwoofer. Tá? Vamos falar aqui, mostrar. Aqui abre o porta-malas, para quem não sabe. Abre o porta-malas aqui. E vamos abrir o capô também. Vou mostrar para vocês o subwoofer. Aqui é o subwoofer. E aqui é a disqueteira. Então, quando coloca, tá vendo? Ela funciona. Nunca mexi nisso, porque particularmente eu tenho uma caixa, olha o selinho de novo. Tem uma caixa JBL, quando eu vou viajar eu coloco o Bluetooth nela e vou escutando som no Bluetooth dela. O som original não tem Bluetooth, não tem entrada auxiliar, não tem USB, não tem SD card. Então é um som CD e FM, entendeu? Nessa época eles não se importavam tanto, né? Hoje é o contrário. O carro inteiro está em volta de uma multimídia, né? Então, esses defeitinhos assim, que na minha opinião não desabona o carro. Convive, tá? Não é um carro imaculado, tá? Ele não é um carro... É um carro de 213 mil quilômetros, totalmente restaurado, no melhor padrão possível, tá? Quem criticar a restauração, que critique também aquele Bardene, que faz restaurações no Gol GTI, só que o Gol vale 250 mil reais hoje, se não for mais, e o Vectra vale 60, tá? Foi restaurado da mesma forma, entendeu? Uma versão rara também, tal como o Gol GTI, não estou comparando, sei que um é um ícone e esse daqui vai virar um ícone, talvez, no futuro. E um Gol GTI também, antigamente era barato um Gol GTI. Você não via? Tinha jogado o Gol GTI aí. Hoje vai encontrar o ruim tá caro. Então, é isso. Ó. Aqui no interior, no cofre, tá tudo bem certinho. Tá tudo bonitinho. Os faróis eu restaurei também, tá? A lente mandei cromar por dentro e polir, mas são os faróis Valeo, tá? Levemente fumê também. Aqui tudo tampinha original que eu coloquei.
Aqui, ó, não tem muito segredo. O forro, olha o forro do carro. Aqui, ó, um pequeno detalhe, tá? Mas não tá descabelado, tá rente aqui. Esse daqui normalmente fica todo estufado, feio, mas o forro desse carro tá milagrosamente bom. As tampinhas ainda estão no lugares, nos lugares, né? Aqui, assim, aparentemente nunca foi mexido. Olha só o capô. Tá vendo? Os parafusos estão todos no lugares. Os amortecedorzinhos originais ainda, tá ficando, né? O Vectra tem o amortecedor à mola. Essas borrachinhas, né? Também aqui, ó, nada que aparentemente tenha sido muito mexido. Essa daqui tem marca de chave, sim. Mas, sabe, você vê que não teve uma colisão com o carro, não teve uma coisa severa com o carro. É um carro de idade, né? Carro de mais idade. Então, tanto na frente quanto atrás tá lacrado. Nas portas também não tem nenhum indício de colisão lateral. Essa borracha é um pouquinho melhor que a outra. E por isso que esse carro foi comprado por mim. Entendeu? A estrutura e documento é primordial no carro. É muito melhor do um carro que tem coisa a fazer com documento em dia, estrutura em dia, porque isso daí é difícil e caro, né? De reverter, né? Você pegar um carro desse daqui que o dono foi a óbito, como é que a gente resolve? Ou então pegar um que teve uma colisão aqui lateral. Aí é muito difícil, né, de resolver. Tem jeito, mas é muito difícil. Então tava tudo certinho nessa parte documental, versão rara, o estrutura boa, só os faróis aqui, nem uma solda, nada, sabe? Então um carro legal, falo, tudo originalzinho. A grade aqui, ó, aqui tem outro defeitinho também. Tem a travinha aqui, essa travinha aqui tá quebrada, e olha que essa grade já comprei de novo, hein? As coisas vão se desfazendo com o tempo, né? Infelizmente. Mas, enfim, tá tudo aí no lugar. Ó, capricho, ó. Bateria Eliar, das melhores que tem. Sempre chequei assim, ó, o nível de óleo, arrefecimento. Inclusive a última troca, para vocês terem uma ideia, foi no mês 11 de 2024, 212.825. 213.060, 300 km e 345 km. Eu rodei desde o mês 11, a gente está agora no mês 4 de 2025. Então isso aí que eu gostaria de falar. Não é um carro imaculado, tá? É um carro que foi totalmente restaurado nos padrões que eu gostaria de estar. Que tivesse. Chama muita atenção em qualquer local que vai, em qualquer lugar. E, assim, como é um carro velho, é um carro antigo, ele tá sujeito a surpresas, tá? Mas não que tenha hoje. Por exemplo, como eu mesmo falei, do reservatório, eu fui dar um rolezinho de domingo. O reservatório soltou a boia e o vidro elétrico parou de funcionar. Quem que preveria isso? Não dá para prever. Mas o que eu posso falar é que toda a parte mecânica foi checada. Os bicos também, na época eu acabei não falando, mas os bicos foram limpos, tudo, tá? Tudo funcionando dentro de um padrão aí, né? Vamos falar que é um carro hoje nota 9,5, tá? Então é um carro, eu vou pedir 60 mil, porque é o que eu praticamente gastei nele. Né, meu tempo, meu esforço, né, com certeza já chegou nesse valor, praticamente para empatar aí meus gastos. E por que eu vou vender? Agora é a última parte do vídeo. Por quê? Por causa daquilo ali, ó. Tá vendo? Então, estão ali os motivos. A garagem do Danilo, para quem não sabe, não é uma garagem de venda de veículos, tá? Minha garagem é essa daqui. Essa é minha garagem, minha casinha aí, muito boa, graças a Deus. Mas a garagem do Danilo, ela cabe
ela foi feita para 2 carros. Então temos 2 carros que podem caber aqui. Olha o Vectra, quanto que ele ocupa, tá de lado. Então o Vectra fica aqui. Minha caminhonete fica aqui. Minha caminhonete é essa. E o carro da minha esposa fica aqui no meio. Daí eu comprei aquela Trailblazer lá. Foi um sonho que eu tinha também, realizei um sonho. Só que ela simplesmente não cabe na garagem mais agora. E eu tenho um Vectra parado aqui, que eu simplesmente não uso. Meu hobby, meu xodó. Já falei algumas vezes que ia deixar pro meu filho. Isso daí que mais me entristece para venda desse carro. E ele gosta muito dele. Principalmente por conta do teto solar. Ele pega, quando anda ele vai com a cabeça para fora ali e tal. É uma festa, né? Mas eu quero me desfazer dele. Eu vou anunciar por esse valor. Escuto proposta, mas não pretendo baixar muito. Porque, como eu falei, é meu tempo, dedicação, dinheiro, esforço está aqui. Quem quer ter um carro, um Vectra, numa versão rara e em ótima condição, vai achar aqui, pagando o seu devido valor. Beleza, meus amigos? Então é isso. Ah, outro defeitinho aqui, ó, que eu lembrei. Aqui a portinhola, ela tem uma trava aqui, que nesse caso ela não tranca mais. Ela fica aqui bonitinha, mas ela não tranca mais, tá? Então essa trava também tá quebradinha. E se tiver alguma outra coisa, é coisa mínima, tá, pessoal? Então aqui todos os defeitos que eu lembro foram falados, tá, no carro. Então todas as qualidades, equilibrem aí as qualidades e os defeitos, vocês vão ver que é um excelente carro e muito, muito, muito acima da média. Beleza, meus amigos? Então agradeço quem ficou até o final aí. Vídeo extremamente longo, talvez foi o mais longo que eu já fiz, mas também é um dos mais difíceis, porque isso daqui era o que eu queria, entendeu? Mas eu tô abrindo mão de um sonho para manter um outro na garagem, tá? Quem sabe no futuro não compre outro e tal. E a garagem do Danilo não vai acabar. Vou gravar outros carros, enfim, tá? Talvez compre um outro projetinho no futuro ali, mas que não me tome tanto, sei lá, tanto espaço, né? Não aluga numa garagem, Danilo. Aqui onde eu moro aqui não tem isso daí. E outra também. Na casa da minha irmã tem espaço lá, tem um pequeno espaço. Mas eu tenho que me deslocar até o lugar. Um carro que eu não uso, não vai andar. O carro não anda, entendeu? E é isso, meus amigos. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se interessarem, meu WhatsApp... Eu vou colocar meu Instagram, mandem uma mensagem aí. Vou deixar meu WhatsApp aqui, ué. Deixa meu WhatsApp. E é isso aí. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um curtir, se inscrevam no canal. E até a próxima. Grande abraço.